Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Papo Empreenda. Eu sou Bruna Miranda, sou terapeuta ocupacional infantil e mentora de terapeutas que desejam empreender e viver do seu próprio negócio, seja no consultório ou no digital. Hoje eu estou aqui com uma convidada e amiga querida, Karina Kelly, fisioterapeuta, professora e mentora de fisioterapeutas que atuam na área da fisioterapia forense. Tanto eu quanto ela somos empreendedoras, empresárias e mentoras no nicho de educação online, ou seja, aqui no digital. Você está acompanhando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Papo Empreenda. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da mentalidade para a construção profissional e pessoal. O podcast Papo Empreenda é fruto de um movimento que eu venho construindo junto com as minhas empreendas, através dos meus conteúdos, dos meus programas, dos acompanhamentos que eu faço e da divulgação desse trabalho aqui nas redes sociais. Nosso objetivo é direcionar terapeutas e levar o processo de empreender da forma mais clara, mais leve, próspera e digna de uma terapeuta de alto valor. A gente vai falar, Karina, sobre a base do desenvolvimento pessoal e profissional. A mentalidade, né? Tudo que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar e criar. Essa é uma frase de Napoleão Hill, muito famosa, muito conhecida. E essa frase, ela me tocou muito. Por quê? Porque ela é frase de um livro que impactou muito a minha jornada, que é O Segredo da Mente Milionária. E tem um outro livro também que chamou muito a minha atenção, que é O Poder do Subconsciente. Hoje, Karina, você vai mediar a nossa conversa. Quero agradecer aqui a sua presença. Não teria outra pessoa melhor para começar esse start, né? O nosso primeiro episódio. E você é muito bem-vinda aqui. Espero poder continuar esse projeto aqui por muito tempo com você. E aí, eu vou passar para você. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Com certeza, para mim é um grande prazer estar aqui hoje com a Bruna. Só uma breve introdução aí sobre a Bruna. Bruna, primeiramente, eu conheci como profissional aí, vendo nas redes sociais, no Instagram, e passei a admirar o quanto Bruna, ela não domina só a habilidade técnica dentro ali da sua clínica com os seus pacientes, mas a Bruna entende muito sobre empreendedorismo, vendas, mentalidade e desenvolvimento pessoal. E é por isso que ela leva os alunos dela a um outro nível, um nível bem acima, fazendo essas pessoas progredirem em suas carreiras. E eu tenho o maior prazer de falar aqui com Bruna hoje, porque eu vou tentar arrancar muito ouro, porque essa mulher é um baú de ouro. E aí eu vou tentar arrancar esse baú dela hoje com a primeira pergunta, que é a seguinte. Bruna, como é que foi desde o início? Como é que você decidiu se tornar uma terapeuta ocupacional e empreendedora? Porque a gente sabe que tem gente que tem muito medo de empreender, porque pensa logo que vai dar errado. E aí o que foi que decidiu que o empreendedorismo ia ser uma libertação para você? Como foi que você decidiu isso aí na tua vida? Você já começou trazendo a palavra libertação, que é sinônimo de liberdade. Foi uma coisa que é um valor para mim negociável. Eu sempre busquei isso. Dentro do processo de empreender, existem alguns caminhos que você talvez em algum momento você descubra e você vai seguir. Um dos processos de empreender, um dos estalos é a necessidade. Tem algumas pessoas que começam a empreender por necessidade. Sim. Outras por uma questão de urgência, né? E outras porque está na veia, porque gosta desse movimento de empreender. Uhum. Tem pessoas que caem de paraquedas ali nesse processo e talvez por uma urgência ou uma necessidade, né? No meu caso, eu sempre tive essa veia da liberdade, né? Eu cresci em uma família que meu pai sempre foi muito trabalhador. A minha mãe não era uma empreendedora nata, mas ela tem um outro lado meu, que é o lado de ser professora. Sim. Esse lado mais intelecto. Desde a graduação, por eu viver ali, vendo meu pai trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, eu acreditava que a vida não seria só aquilo, só o trabalho. E eu, com essa veia liberta, né, desse valor inegociável que era ter liberdade, de não precisar bater um ponto, de não ter que cumprir aquele horário fixo, aquela coisa assim. Além de tudo, tinha a minha questão de necessidade e urgência, a minha filha, né? Então, desde a graduação, eu já tinha uma mentalidade empreendedora e não sabia. Era de uma forma intuitiva. Entendi. O que foi que aconteceu? Quando eu comecei na faculdade, 24 anos, eu entrei na faculdade nesse período. Minha filha já era nascida. Eu pensei assim, eu quero planejar a minha vida daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu quero estar em tal estágio. Isso eu coloquei, ter uma casa, ter um carro, passar num concurso. Eu já tive essa mentalidade de querer passar num concurso. Sim. E assim, nesse processo eu fui. Só que ao longo desse caminho, eu me deparei com o meu primeiro emprego, que era um CLT. Um salário fixo, horário, batendo ponto, o que ia de encontro com o meu valor inegociável, que era a liberdade.
E tinha as minhas urgências. Eu tinha uma filha pequena, eu saí de uma cidade e fui para outra, né? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e vim para João Pessoa há 10 anos atrás, então isso foi bem desafiador. Quando eu me vi dentro de um mercado em que eu já tinha passado no concurso, que era o planejamento passado de 10 anos atrás, na época que eu estava na graduação, sim, e eu saí desse concurso que era temporário, né? Eu fui professora substituta na Universidade Federal da Paraíba, temporariamente. Foram dois anos consecutivos, o que me trouxe muita experiência, enfim. E aí eu cheguei no mercado de trabalho, eu fui bater na porta e não tinha emprego para mim. E eu cheguei a receber uma mensagem que tocou assim, a minha alma. A pessoa que estava me entrevistando disse assim, o seu currículo é bom demais para você estar aqui. E aí eu tinha urgências, necessidades. Eu tinha uma certa veia, mas não era uma veia que era latente em mim. Era algo que estava ali, mas eu não sabia como mexer nessa veia empreendedora. Ainda que nessa época lá atrás, que eu era mais jovem, estava na graduação, eu já tinha ensaiado empreender vendendo coisas, né? Eu já vendi biquíni, eu já vendi biju, eu já fiz biscuit. Que legal! Eu perpassava por esse empreender, mas sim, não era uma coisa intencional. Era intuitiva. E quando chegou a necessidade, aí eu percebi, eu tenho essa veia empreendedora. E aí eu disse, eu não quero isso para mim. Eu estou procurando um emprego e não encontro. Não, existe alguma outra forma. E aí foi quando eu despertei. Eu quero viver do meu próprio negócio. Eu quero ter a liberdade de gerir o meu próprio negócio e também a minha vida. Eu com a filha pequena, tinha urgências, tinha necessidades. E aí eu disse, preciso estar em um contexto onde eu possa ter o poder e o domínio sobre a minha vida. E aí eu comecei esse caminho de trabalhar a minha mentalidade. Você sabe que a graduação não ensina a gente empreender. Não, de jeito nenhum. E aí, eu tinha essa veia intuitiva, mas eu tinha essas necessidades e não tinha direcionamento. Então, foi aí que eu comecei. Eu vou viver do meu próprio consultório, eu vou viver do meu próprio negócio, eu vou alimentar a minha mentalidade do mindset positivo para que eu possa passar por esse estágio, por esse processo, vencendo, entendendo que eu tinha outras formas de viver a minha profissão. E por aí foi o start, né? Entendi. E imagino que você passou por desafios mentais iniciais ali, quando você começou. E quais são os principais desafios que você enfrentou e que você vê as terapeutas ocupacionais que estão começando hoje enfrentarem? Esses desafios mentais mesmo de começar a empreender. Medo e insegurança. Medo... É verdade. Daquilo que elas ainda não tiveram acesso, não conhecem, por falta de conhecimento mesmo, experiência. Medo é um sentimento, é uma emoção, sim, que você sente quando você não conhece aquele caminho. Então, todo caminho novo é desafiador. E a insegurança, ela vem muito atrelada a esse medo por causa também do processo de conhecimento e direcionamento. Essas duas é o que elas mais falam. Eu tenho medo, eu tenho muita insegurança. E falta autoconfiança. Dentro do que diz respeito à mentalidade, eu acredito que ela é a base, né? Então, o desafio é vencer, burlar essa mente. Tem outros pontos aí. Se você tem medo, tem insegurança, você está no lugar de autossabotagem, falta autoconfiança, falta autovalorização, porque você está no mindset limitado e não no mindset de crescimento. O maior desafio é burlar esses comportamentos que você tem diante de situações que são novas, né? Empreender não é fácil, não é simples, não é receita de bolo. Cada pessoa tem um processo. Mas se você fica no lugar de medo e insegurança, tem uma lacuna, uma ferida muito aberta aí, você não avança para o próximo nível. O desafio é entender que existem dois lados da moeda. O mindset de limitação e o mindset de crescimento. Se eu estou tendo muita insegurança, muito medo, me falta ousadia, fé e coragem, e aí eu já estou no lugar da limitação. Isso. Esse é um desafio. Autoconhecimento é a chave. Porque a gente precisa ter clareza do qual é o nosso porquê e o nosso para quem, para que a gente possa visualizar isso nos contextos que a gente está inserida. Por exemplo, a minha vida, a sua vida, a vida de quem está ouvindo aqui, tem vários contextos. Você é mãe, se você for mãe, sim, você é filha, você talvez seja casada. Se você é solteira, você tem os seus amigos. E você também tem o contexto profissional. Então, quando a gente escolhe
viver de uma profissão específica, você enquanto fisioterapeuta, você escolheu viver da fisioterapia e você vai o quê? Preencher todas as suas lacunas ali de necessidade de sobrevivência através da profissão que você escolheu. E aí você escolhe uma profissão para você estar ali dentro daquela profissão, exercendo ela com muita maestria, com excelência, com compromisso, mas também você está no lugar de sobreviver, né? E quando a gente está nesse lugar de sobreviver, a gente tem que entender muito bem, ter muita clareza do porquê e para quem. E aí é que você começa a trabalhar a sua mentalidade. Você tem que ter um objetivo definido. Porque se você fica no lugar da escassez, da limitação, do medo, da insegurança, da falta de confiança, você não avança para o próximo nível. E quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente escolhe a profissão para quê? Para viver muito bem dela. É verdade. Porque se você não tem essa clareza, você não vence o desafio do medo e insegurança e principalmente essa autoconfiança que também tem a ver com a autoimagem. Se eu não enxergo que esses desafios precisam ser vencidos para eu elevar de nível, você fica no lugar do medo e da insegurança. Sim. Não consegue avançar de estágio, né? Então, esses desafios, vencer o medo, vencer a insegurança, você precisa ter muita clareza do seu porquê e do seu para quem. Quando eu falei aqui que eu precisei empreender por urgência e necessidade, eu tinha uma filha para criar, estava em outra cidade, eu não achava que a minha vida era só aquilo, eu queria prosperar, queria viver do meu próprio negócio com essa liberdade, que é um valor inegociável para mim, eu tive que fazer escolhas. Eu tive medo, Karina, tive medo. Com certeza. Eu estive insegura, Não, começar um negócio do zero, somente com os tapetes na sala e R$ 1.600 quebrados ali na conta, é desafiador. Com certeza, um desafio grande, que muita gente não teria tido a coragem e você foi em frente. Então, é desafiador? É sim, mas a gente precisa vencer. E para mim não tem outro caminho, a clareza. Eu trabalhei muito a minha mentalidade, para você ter noção. Desde lá atrás eu já tinha um cenário de vida que eu queria alcançar, como também eu fui criando ações, mesmo desafiadoras, para que eu pudesse vencer essas limitações. Porque eu não sou o alecrim dourado, né? E quais são as estratégias que você sugere para que essas pessoas, assim como você naquela época, como as pessoas agora que querem empreender, têm que utilizar para conseguir vencer o medo e a insegurança? Acho que você está dentro de um ambiente que te proporciona isso. A ambiência é tudo. A ambiência é o que molda, que nos direciona para um próximo nível. Como eu vou favorecer esse ambiente? Existem várias formas de você você está alimentando a tua mentalidade. Quando eu não tinha acesso a pessoas, porque quando eu comecei eu não tinha direcionamento, não tinha pessoas nem para conversar. Era o contrário, né? Era mais as pessoas conversando comigo e tentando entender o que eu fazia, como eu fazia, o que me despertou, né? Aquele interesse mais sobre o meu processo. Do que o contrário, né? Estar entre pessoas. Então, o que eu busquei, né? Qual foi a estratégia que eu utilizei? Nossa, eu fiz tanta coisa, Karina. Eu sempre fui muito curiosa e sempre fiz muitas leituras. Até antes da gente começar aqui o podcast, eu estava comentando com você. Livros que fizeram tiveram muita importância e significado na minha vida. Um deles foi O Poder do Subconsciente. Sim. Foi um livro que eu alimentei a minha mentalidade. É uma estratégia que você pode aplicar aí da sua casa. Um livro que você compra, já chega na tua residência, você lê. Agora, não é ler só por ler, é aplicar, né? Eu fazia muito afirmações positivas, eu tinha post-its escritos ali com a minha autoimagem. Por exemplo, eu quero ser uma profissional de excelência, eu quero ter pacientes procurando pelo meu trabalho. Quando eu comecei no consultório lá do zero, eu não comecei com agenda lotada. Eu não tinha agenda lotada. Eu saí de um espaço para o outro com 5 pacientes que eram os pacientes que pagavam, né? Que sustentavam o aluguel do meu consultório. Era o que mais me importava naquele momento para eu poder startar. Eu só queria uma oportunidade. Então, eu escrevia, eu ia para lá, fazia as minhas orações. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? Sou filha de Deus, acredito muito em Deus. A minha confiança vem dele. As responsabilidades que eu assumo e as conquistas que eu tive até agora foi porque eu apliquei essas estratégias e também tem a ver com a minha espiritualidade. Então, eu li livros. Eu acessei conteúdos gratuitos quando eu podia. Na minha época, não tinha tanto conteúdo como hoje, né? Com esse boom digital. Mas eu fazia de tudo para ler o tanto que eu podia. Quando eu pude investir financeiramente, eu comecei a acessar mentores
né, para ter direcionamento, principalmente agora Para estar no ambiente também, como você disse. dentro do ambiente. Eu precisava, se eu não tinha dinheiro para estar em um ambiente, eu criei o meu próprio ambiente Sim. através das ferramentas que eu tinha, os livros, né, o meu lado curioso, assistir filmes, porque eu exercia muito minha criatividade ali, a minha espiritualidade, né? Eu fazia quadro dos sonhos. Eu tenho uns paranauê assim meio Sim. louco, porque eu tinha que mudar a minha realidade, Karina. Eu não podia ficar no medo e na insegurança. Eu tinha que fazer alguma coisa. Com certeza. E aí, agora, mais recentemente, de alguns 5 anos para cá, 6 anos, eu comecei a acessar pessoas. Acessar direcionamento. Porque eu precisava de método e precisava de estratégia. Porque para você estar no lugar de ensinar, para você se levantar para ensinar, você tem que estar no lugar de aprender. Então, se você hoje quer desenvolver uma mentalidade e você não tem as ferramentas ainda nas suas mãos, você cria essas oportunidades, é a primeira estratégia com o que você tem. Se ficar na cama lá, deitada, reclamando, de perna para cima, chorando as pitangas, não vai adiantar de nada. E outra, você anda muito mais rápido com o mentor. Exatamente. Você evolui muito mais rápido, que o que você iria aprender em 1 ano, você aprende em 1 mês. Exato, você vai aprender com alguém que Já trilhou o teu caminho. E já vai dizer, aqui tem um buraco, ó, eu vou cair aqui. É isso E aí. por isso que dentro de um dos meus direcionamentos, qual é a base do conteúdo? Mentalidade. Eu criei um método que tem 3 grandes estruturas, eu empacotei o meu conhecimento, minha experiência nessas 3 estruturas que eu chamei de MPE, mentalidade, postura e posicionamento de impacto e estrutura, a organização, a ordem do teu negócio. E a mentalidade está na base por quê? Porque sem ela, a gente não eleva o próximo nível. Com certeza. Se eu não tenho autoconfiança, segurança, se eu não tenho uma tomada de decisão rápida para eu verificar, entender, compreender que tem uma oportunidade e eu acessá-la com o que eu tenho. É verdade. Um exemplo, para começar do zero, você precisa ter essa mentalidade. Estou começando aqui, eu falo muito da estratégia MVP, eu estou começando aqui do zero, mas isso aqui é o meu start. Esse lugar aqui não é o que eu quero permanecer, mas ele vai me fazer continuar. A mentalidade, ela está aí para isso, ela é a base. Você se enxergar num futuro próximo, assim como lá atrás, 10 anos atrás, 10 não, muito mais do que isso. Mas quando eu entrei na faculdade, por exemplo, já tinha uma visão de vida, clareza, né? Então, mentalidade, postura, estrutura. Postura, sem mentalidade, você não tem postura. Você não tem autoconfiança, segurança, tá ali sempre no campo da autossabotagem, zona de conforto. Qualquer situaçãozinha ali que abala o teu Te deixa emocional. pra baixo, te desanima, faz parar tudo e desistir. E você simplesmente trava, paralisa. A mentalidade como base, a postura vem moldando você. É tanto que dentro da mentoria feita eu falo isso. Vocês estão aqui para serem lapidadas. Porque a mentalidade vem como a base e vocês vão ganhando essa força. Sim. Vocês vão ganhando esse olhar sobre si de que vocês são capazes de construir uma estrutura, que é o nosso próximo nível dentro do método, para você construir um negócio de sucesso, seja no consultório ou no digital. Com certeza. Né? Então, assim, eu repito e sempre vou falar, para mim, o que virou a minha chave no processo de empreender foi a minha mentalidade. Sem ela, Ela é a não base. seria possível. De jeito nenhum. E eu queria saber, assim, se você poderia compartilhar exemplos de terapeutas ocupacionais, inclusive de alunas suas, que superaram essa mentalidade, chegaram lá porque mudaram justamente a mentalidade, fizeram como você. Tiveram que mudar a mentalidade para poder ter sucesso nos seus negócios, no seu empreendedorismo. O que você pode compartilhar aqui com a gente de história real? Tenho muitas histórias e vou lhe dizer. Essa é a parte mais desafiadora do meu processo enquanto mentora, de estar nesse lugar de liderar uma comunidade de terapeutas que estão ali nesse lugarzinho mesmo ali de medo e insegurança. Para mim é o mais desafiador. E veja só, a primeira história que eu vou trazer aqui foi muito interessante. Ela, Daiane, o nome dela, terapeuta ocupacional de uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Ela trabalhou, no momento que ela me procurou, ela me contou, né, que estava na sala de espera de uma clínica e ela, tipo assim, olhou para a vida dela e pensou, não pode ser só isso, eu preciso de um direcionamento. E ela me achou no Instagram e disse assim, eu vou falar com essa Bruna, essa tal de Bruna, e quero saber o que ela tem para me dizer. E aí, quando ela falou comigo, eu sempre... Quem responde as mensagens do meu Instagram sou eu. Não é estrategista, não é robô, não é ninguém. Eu que falo com as minhas alunas. Com as minhas seguidoras, na verdade, né? Ela não era ainda minha aluna. E ela me procurou. Eu disse, bora marcar uma consultoria individual na época, né? E aí ela chegou assim, totalmente entristecida com a situação dela. Veja só,
14 anos trabalhando numa PAI. Uma profissional de altíssimo valor. Eu enxergava nela ali todo aquilo que uma terapeuta precisa para destravar, mas a mentalidade dela estava abalada. Ela não via. Ela não estava enxergando, você estava vendo Eu estava isso, lá, né? exatamente. E aí ela disse assim, Bruna, eu não sei o que fazer. Eu tô há 14 anos, tenho um salário X, um salário assim que não condizia com o perfil, né? Ela com uma filha pequena, trabalhando muito, sem tempo, sem liberdade, né? E aí ela disse, eu encontrei em você uma luz no fim do túnel. E aí ela disse assim, eu tenho que tomar uma decisão extremamente importante. Aí a gente conversando, ela disse assim, eu preciso pedir demissão do lugar que eu estou para abrir o meu primeiro consultório. Anos, não é? E aí tudo, de repente, tem uma ruptura dessa, precisou de uma boa mentora. E ela colocou a responsabilidade ali junto para mim, né? Sim. E veja, olha o desafio que eu enfrentei. E aí eu disse, você vai pedir demissão. Mas eu falei isso, as minhas alunas vão lembrar dessa história que eu já contei para elas. Tremendo na base, porque dentro de um processo de você mentorar, tem a via de mão dupla. Isso. Né? É. Tem você, enquanto mentora, com essa responsabilidade de prestar um direcionamento, um acompanhamento, mas, ao mesmo tempo, tem os outros 50% que a aluna precisa cumprir. E eu pensei, meu Deus, Com certeza. se ela não aplicar o que eu estou falando, o que vai acontecer? Eita. Bem, passou o tempo, ela, Bru, eu vou. Vou com medo mesmo, né? Muito medo, muita insegurança, Karina. O carro-chefe que eu falei aqui, né? Medo e insegurança, ela estava nesse lugar. Meu Deus. E aí eu disse, pode ir. E eu peitei essa decisão junto com ela. Se ela estiver me ouvindo agora, ela vai lembrar disso. Resumo. Um belo dia, Daiane manda mensagem para mim. Bru, quero te agradecer. Abri a clínica, uma clínica multidisciplinar, né? Ela convidou uma outra colega, né? Pediu demissão e abriu a clínica. Pediu demissão logo em breve. Logo em breve ela pediu demissão, abriu a clínica. Utilizou a estratégia MVP, né, que eu falei para ela, fez tudo que ela podia dentro do que ela tinha. E aí, com meses, acho que tinha assim, poucos meses, eu não lembro exato, mas foi tipo 2 meses, 3 meses, ela já estava com a agenda preenchida. Dentro da agenda estratégica, que é o mais importante. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Logo depois, recebo outra mensagem da Dai. Pouco tempo depois, maravilha. Bru, quero compartilhar aqui com você os meus primeiros 10K faturados através da minha clínica, né? Então, esse foi um dos casos, assim, que mais me impactou. E eu tenho outros, muitos, assim. Recentemente, um dos meus alunos estava tentando, né, abrir o consultório, já estava comigo, assim, há um certo período, mas a mentalidade ainda travada e ele já tem consciência, já tem clareza, já tem o direcionamento. Algo muito maior bloqueando ele. Eu disse, olha, ou você vai abrir esse negócio ou eu vou bater aí. Gostei da pressão. Eu disse, eu vou aí, eu vou bater em você, porque não é possível que você não consiga abrir esse negócio. Aí, assim, eu entendo que dentro do processo a gente tem os nossos, cada aluno, cada profissional tem a sua história e tem o seu momento, né? E aí, recentemente, ele mandou mensagem para mim, né? E disse assim, Bru, eu não vou abrir a minha clínica agora, mas eu vou sublocar. E para mim já foi uma grande vitória. Por quê? Porque ele estava muito... assim, ele sabe, ele tem clareza, ele já sabe do poder da mentalidade. Inclusive, ele respondeu a enquete, né? Falando qual é o destrave para o processo de empreender. Um profissional de altíssima excelência, alto valor, né? E dentro já quando chega no meu direcionamento, na minha mentoria, eu sempre falo que não é um conteúdo que trava no profissional. Ele é um conteúdo para a vida. Então, eu consigo, através dessa base, fazer com que eles olhem para outras questões que vão para além da questão profissional. Entendi. E aí ele sublocou, né? Hoje tá, essa semana inclusive mandou foto para mim mostrando a sala e tudo mais. Ou seja, um start, né? Eu tô colocando aqui uma pessoa que começou numa clínica do zero e tô colocando aqui uma pessoa que pode começar sublocando, né? Sim. E como também tenho inúmeras terapeutas que já abriram seus consultórios e agora no digital.
Essa semana, recebi vários depoimentos das minhas alunas dentro da mentoria Efeito, falando dos seus primeiros 10, 15, 20K faturados com o desenvolvimento de infoprodutos no digital. Então, eu tenho muito case de sucesso. E o digital? Você, enquanto infoprodutor e expert, Sim. sabe do quanto é desafiador. Muito. A gente se expor, a gente tá aqui nesse lugar, né, de liderar um grupo. Não é fácil, não. É uma Tem que ter coragem e uma mudança de mentalidade, com certeza. Exato. Então, muitos resultados, Karina. Se eu for falar aqui dos resultados, a gente vai passar o podcast todo Com falando. certeza, é Inclusive, verdade. vou trazer, né, algumas pessoas para cá para o podcast. Quem estiver aqui mais pertinho de mim, com certeza já está convidado para... Olha aí, vocês estão vendo o que a Bruna tá falando, vocês cobrem, viu? O babado aqui é fortíssimo. É isso mesmo. Mas assim, Bruna, como é que a gente lida? Porque sabe que no mundo do empreendedorismo existe as evoluções e tudo mais, mas existe também os fracassos. Os fracassos acontecem. Como é que a gente lida com esse fracasso e os contratempos que o empreendedorismo nos impõe para que a gente retire dali fortaleza para seguir em frente? E assim, como não desanimar diante dos fracassos? A realidade é essa que eu quero te perguntar. Como é que eles podem fazer? Clareza do que você quer alcançar. Do objetivo final. Do seu objetivo. Você precisa ter um desejo muito forte. Que na primeira obstáculo você pode desistir. Você, enquanto mãe, algumas pessoas aqui têm alguns objetivos. Eu sou mãe, tenho uma filha. Eu tenho uma casa. Eu tenho um sonho de realizar uma viagem. Eu quero ajudar alguém muito querido. Sim. Eu quero simplesmente viver melhor. Eu quero poder estar em um ambiente de trabalho que seja saudável, que seja equilibrado, que não seja só uma demanda de trabalho e se resumir a isso. Para não desistir, você tem que saber o que você quer, tem que ter muita clareza, porque hoje em dia... É verdade. Karina, hoje em dia, com tantos ruídos, as pessoas se perdem. E se perdem, sabe aonde? Quando falta essa clareza, comparando a vida com o outro. Comparação é a pior coisa hoje em dia. Porque a internet está cheia de possibilidades, e aí você vê o colega tendo um resultado X, mas você não está vendo o que ele está passando por trás, porque os desafios de empreender e as dificuldades que a gente enfrenta, elas vão vir, seja a nível, por exemplo, de estruturação mesmo, seja uma questão financeira, seja uma questão emocional, que para mim, né, o objetivo aqui é falar sobre isso, que é o que mais pega, que é o que trava aqui a mentalidade. Então, assim, você precisa ser muito resiliente, você precisa ser persistente e ter constância. Hoje eu estou aqui nesse lugar e, para mim, tudo que eu conquistei até hoje tem muito significado. Mas eu precisei passar pelas dificuldades, inclusive as iniciais. E você percebeu, assim, na tua trajetória, que quanto mais você se valorizava, você via que você era um excelente profissional e, por exemplo, merecia até, inclusive, né, cobrar mais, as pessoas e os teus próprios clientes passaram a te valorizar mais a partir do momento que você mudou a mentalidade? Com certeza. Eu passei a demitir clientes. Olha é babado. Isso. E quando eu falo isso para minhas alunas, elas ficam loucas. Demitir cliente, como assim? Claro. Porque nem todo cliente é pra gente. Não. Cada Já profissional dizia tem um nossa perfil. mãe, você não é todo mundo, né? Então, você não é terapeuta de todo mundo, porque terapeuta que é de todo mundo, ela fala pra ninguém. E aí você não tem um filtro. Você aí bate na mentalidade de novo. Se você quer ser boa demais para agradar, porque você quer ter pacientes na sua clínica, ter uma agenda preenchida, e você não sabe o seu valor e não reconhece esse valor, você vai atrair qualquer perfil de cliente. E não é qualquer perfil de cliente. O cliente, ele vai encontrar profissionais dentro do mercado de todos os níveis. Então, cabe a você limitar. A gente trabalha com pessoas, né? E a gente precisa lidar com pessoas. Já dizia Tiago Brunet, ser especialista em pessoas. É verdade. E o ser especialista em pessoas é também você se colocar no lugar de perceber que nem todo mundo vai reconhecer em você a profissional que você é. Um exemplo, se você vai agora num restaurante e você pede um prato especial, vamos citar aí um prato comum que todo mundo come, que todo mundo gosta, sei lá. Bota um filé parmegiano. Um filé parmegiano, exemplo. E aí eu posso amar filé parmegiano e vou chegar lá e, de repente, o chefe chega e diz assim, e aí, como foi esse prato para você? Você gostou? Nossa, estava uma delícia. Inclusive, eu até comi filé parmegiano essa semana com o João.
E aí, até comentei com ele, nossa, eu nem sou muito fã de filé parmegiana, mas Esse... amei. Esse aqui tá muito gostoso. Você pode chegar lá, no mesmo dia, comer aquele filé parmegiana e o chefe perguntava assim, nossa, nunca comi um negócio tão ruim como esse. Não é verdade? Com Então, certeza. às vezes você é bom para um, e às vezes, mesmo que aquele prato seja gostoso, ele pode não ser bom para outro. E aí é esse lugar de valorização. Exatamente. Eu preciso reconhecer em mim o meu valor para que o outro possa perceber. Isso chama percepção de valor e reconhecer os seus diferenciais competitivos. Eu acredito que foi aí que você passou a não admitir certas coisas dentro do seu Exatamente. consultório e nem com você. E é por isso que você disse assim, já cheguei a demitir clientes, porque são pessoas que não estavam mais alinhados ao seu perfil de profissional. Essa é a palavra, alinhamento de expectativas. E foi exatamente isso que eu fiz. Não necessariamente você precisa ser arrogante, autoritária, para você chegar a demitir um cliente. Mas veja, o nosso trabalho, ele faz parte da nossa identidade e ele também tem como é que eu posso falar? O nosso trabalho ele ocupa, né, parte do nosso tempo. Então, se você chega para atender um cliente, seja em qual nicho você estiver, em qualquer profissão, a gente está falando aqui específico de terapeuta, a gente lida, eu no caso sou terapeuta infantil, então eu lido com alguns pais, Sim. né? Mas o meu paciente, eu atendo meu paciente, mas o meu cliente é a família, certo? E aí acontece, Karina, que chega um momento em que que os pais elevam a expectativa, que é natural, eu não estou julgando a expectativa dos pais para com o acompanhamento e o tratamento, Sim. mas às vezes você não está no lugar de demandar o que ele está exigindo e vice-versa. Então, por que eu demiti clientes? Porque as expectativas não estavam alinhadas. Entendi. Então, se não está alinhado, eu preciso entender. Você sabe que lidar com pessoas tem várias vertentes. E aí, às vezes, aquela expectativa está muito alta com relação ao teu trabalho. E aí, como eu disse, você precisa perceber, ter esse filtro, se realmente você é a profissional adequada para aquela criança e para aquela família. Se não... Só que isso não é ninguém que precisa vir de fora e falar para você. Você precisa perceber. E essa autopercepção vem da mentalidade. Se você é boa demais para agradar, ou se você acha que perder pacientes, clientes, vai afetar o seu emocional, se você não sabe lidar com essa situação de levar um não, ou de saber dizer não. Você sabe que a maioria das terapeutas ela tem medo de dizer não? Não só as terapeutas, eu acho que todo mundo, inclusive na sua vida pessoal, até com a família, tem medo de dizer não, mas quando você não diz não, você está dizendo não para você. Se você tá diz sim ferindo. Exato. Está ferindo um limite que só você mesma pode colocar. E a autovalorização vem daí. Se eu não me enxergo, como é que eu vou querer que o meu potencial cliente me valorize, me enxergue e me veja como uma boa profissional? Aí tem outro lado também, né? Bora trabalhar isso de forma intencional. Tem que ter o segundo pilar lá que eu falei do método, posicionamento de impacto. A mentalidade para reconhecer isso e você não ficar só no lugar, não, sou uma terapeuta, desculpa o meu francês, foda, e ponto. Não, você tem que fazer jus a isso, né? Então, se olhar e se reconhecer, mas também fazer um bom trabalho a ponto que as pessoas valorizem, alinhando essas expectativas. Terapeuta que fala para todo mundo, não fala para ninguém. Vocês têm que anotar essa frase aí, viu, minha Tem que gente? anotar. É verdade. E assim, eu acho incrível quando você coloca lá no seu Instagram, que eu vejo todos os dias nos seus stories, a questão do equilíbrio das responsabilidades profissionais e pessoais. Então, eu acho que ao longo da sua trajetória profissional, você viu que era importante equilibrar profissional e pessoal, porque também não adianta empreender, passar o dia inteiro no trabalho, 12 horas, e não se importar consigo mesmo, porque eu acho que quando você para fazer a sua atividade física e para ter alguma coisa dentro da sua semana de ordem pessoal, isso também ajuda na tua mente saudável para que tu renda bem no trabalho. Total. Para mim não existe uma coisa. Como é que você consegue esse equilíbrio? Nossa, foi difícil. Foi difícil porque eu tenho um pé lá dentro mesmo do workaholic. E eu também. Temos, né? Então, a agenda estratégica, que é tão falada, tão comentada, né? Não passou a ser mais uma hashtag, ela passou a ser um conceito. Ela passou a ser um movimento de estilo de vida de uma terapeuta de alto valor. Para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu me equivoquei ao longo da jornada achando que uma agenda superlotada era sinônimo de ser bem-sucedida. Exatamente. E aí, o que foi que aconteceu? Eu quebrei a cara. E eu olhei para a minha jornada e pensei, não pode ser só isso.
Aqui no início do podcast eu falei que qual era o meu valor inegociável? A liberdade. E eu estava presa dentro de um lugar que só me maltratava. A minha relação com o trabalho sempre foi muito boa, apesar, né, desse pezinho lá no Workaholic. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu via meu pai saindo para trabalhar. Eu acredito na força do trabalho. A própria Bíblia fala, o trabalho dignifica o homem. Eu acredito muito nisso, mas eu estava triste. Eu estava... eu não encontrava um sentido. Para mim, não era só aquilo a vida. Para você ter ideia, eu cheguei a faturar mais de 30 mil reais só no consultório. Meu Deus. 30k de faturamento. E sabe o que eu queria fazer? Dormir. Eu não tinha como usufruir. Eu não tinha tempo para poder curtir com a minha filha. Aí de que adianta o Teve dinheiro, uma né? época... exatamente. Teve uma época que minha filha morou um tempo com a minha mãe em Natal, logo quando eu cheguei aqui. Sim. E nesse momento que eu estava construindo, né, o consultório e tal, que eu achava, né, que a agenda lotada era tudo, o meu tempo era muito restrito. Então, tinha finais de semana que eu nem conseguia ir para Natal, porque eu só queria descansar. Chegar ao final do ano, burnout, exaustão. Entendi. Aquele ciclo, né? Então, hoje, eu tive que trabalhar a minha mentalidade para ter mais clareza daquilo que era realmente importante para mim. Se eu fizer uma pergunta para você agora, Karina, você sabe quais são os seus valores inegociáveis? Com certeza. Eu quero saber de você, quais são os seus valores inegociáveis? Não pode tirar isso do foco. Não pode da tirar sua isso do foco. frente, para que você aprenda justamente o que a gente estava falando agora, a dizer não para outras coisas ali que vão aparecer. Exatamente. Então, como foi que eu busquei esse equilíbrio? Eu comecei a perceber que o trabalho estava me dominando, não tenho raiva do trabalho, eu amo o meu trabalho. Estou aqui, inclusive, produzindo conteúdo para ajudar mais e mais e mais terapeutas, mas hoje eu faço um movimento diferente. Eu preciso desse equilíbrio porque eu cuido de pessoas. E a partir do momento que eu não me trato bem, Você não vai tratar o outro bem também. eu estou dando espaço para que o outro ultrapasse os limites que eu tenho e que eu, de certa forma, estou dando espaço para ele sugar de mim. E esses limites não é a responsabilidade do outro. O trabalho é uma responsabilidade minha, mas eu tenho que limitá-lo na minha vida. Um relacionamento que eu assumo, seja de amizade, seja um casamento, ou seja com meu filho, eles também têm certos limites. Com certeza. Por quê? Porque senão fica tudo muito solto e aí eu perco o foco. E aí a minha vida vira um caos. É verdade. Né? Então, assim, tem uma frase que está rolando aí eu postei, eu fiz um workshop recentemente para uma colega, inclusive, que eu admiro muito, que também é Sim. terapeuta, empreendedora, empresária, né? E infoprodutora. E aí eu falei assim, ó, se valorize a ponto de constranger as pessoas que pensam, ousam em te desvalorizar. Aí está o lugar. E quando se... Aí, Bru, o que isso tem a ver com a agenda estratégica? Tem total relação. Porque valorização tem a ver com valores. E valores inegociáveis. Se você coloca tudo à frente, você perde o foco. Aí depois você está chorando, reclamando no campo da exaustão. Você tem noção de quantas terapeutas estão exaustas? Eu tenho depoimentos de mulheres, jovens, profissionais maravilhosas, tendo AVC, crises incontáveis de ansiedade, depressão, insatisfação pessoal e profissional. Porque não tem uma base da mentalidade. Cara, qual é o meu porquê? O que eu posso fazer aqui na minha jornada para que eu possa usufruir do meu trabalho, mas também da minha vida com esse equilíbrio. Então, foi muito desafiador para mim entender isso. Eu, lá no pezinho no Workaholic, e sabia que tem os momentos, sabe, Karina? Tem os momentos que você precisa realmente dar o gás, que você precisa se dedicar, que você precisa, talvez, ali, trabalhar um pouquinho mais. Mas, assim, tem que ter uma clareza do seu próximo passo, do seu objetivo. Então, eu não sou a pessoa que passa o dia de perna para cima, não. Do contrário, eu tenho muitas responsabilidades, muitas atribuições. Eu tenho mais de 400 terapeutas para dar conta, algumas mais, outras menos, porque já estão no processo, já estão caminhando, graças a Deus. Mas, assim, eu preciso assumir esses papéis de uma forma muito consciente. Por quê? Porque se eu não faço isso, a conta chega, as consequências são maiores. Hoje eu gerencio 2 grandes negócios, hoje eu tenho essas alunas todas, né, para acompanhar, né, e
tantas outras que estão ali seguindo e se inspirando, né, nesse conteúdo. Eu tenho uma responsabilidade social de mostrar isso para as pessoas. Então, a base sempre vai ser a mentalidade para todo o resto. Então, a agenda estratégica foi desafiadora por causa desses motivos. Eu tive que me dedicar mais em alguns momentos, mas outros eu já tenho clareza. Já estou chegando aqui ao meu limite, então eu preciso descansar. O meu descanso é inegociável, o meu sono. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, que sei da importância das áreas de ocupações, sono, lazer, diversão. As pessoas estão muito focadas no trabalho, é tanto que saiu agora na Forbes, né? A geração que mirou no trabalho e acertou no burnout, né? E essa não é uma mensagem que eu passo, não é uma bandeira que eu levanto, porque eu já cheguei nesse lugar. E quando a gente está nesse lugar, a gente negligencia muitas coisas. E a nossa saúde, ela também deve ser inegociável, principalmente a nossa saúde mental. A gente vive em meio de ruídos. É verdade. E esses ruídos, se você não silencia, para você olhar para dentro, focar, cara, o que eu quero para mim daqui a 2 anos, 3, 5, 10 anos, e trabalhar isso conforme você dá conta. Na verdade, esse é o problema. Eu vejo que as pessoas não têm planejamento. Você, desde o começo, está falando que teve planejamento. Como eu quero estar daqui a 5 anos, como eu quero estar daqui a 10 anos. E teve o foco e a mentalidade para aquilo. E a agenda estratégica também hoje tem a ver com esse planejamento. Porque eu tenho várias responsabilidades, estava falando até não concluí, eu tenho várias responsabilidades, mas eu tenho uma agenda ali que ela precisa estar caminhando, alinhada. Eu aprendi a delegar, Karina, era uma coisa que eu não sabia, tinha um pezinho lá no controle. Centralizava tudo para você. Exatamente. Fica mais difícil. Isso foi também libertador, como a gente começou aqui. Foi me dando mais liberdade. Eu precisei entender isso. Entendo. Porque na minha mente, eu era capaz de dar conta de tudo. Na verdade, eu sou capaz de dar conta de tudo, porque eu sou arretada. Só que chega uma hora que você não precisa levar isso com orgulho. Porque dar conta de tudo é humanamente impossível. Entende? E a que custo? Para quê? Para quem? Com certeza. Se eu tenho, por exemplo, a possibilidade de delegar com a minha rede de apoio de profissionais que trabalham comigo, de pessoas que podem estar ali contribuindo. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, né? Tenho uma família estruturada e tudo isso vai lidando. E eu tenho uma família estruturada, eu tenho um consultório de sucesso, eu tenho uma empresa no digital que ensina na área de educação online e tal. Mas para isso eu precisei olhar para todas as minhas bases, porque senão desestrutura Com e certeza. cai. É verdade. Sabe? Isso é muito assim, precisa se falar muito ainda sobre isso. Qual é o conselho que você dá para as terapeutas ocupacionais que estão assistindo agora e vendo todo esse papo aqui? O que você aconselha para que elas comecem a superar o medo e a insegurança de realmente entrar no empreendedorismo? Porque eu sei que muita gente quer, mas tem muito medo pelas incertezas, mas eu acho que, na verdade, tudo na nossa vida é incerto. Não existe estabilidade. Exatamente. Mas o que você aconselha para essas pessoas que querem entrar nesse mundo e estão precisando, para dar o start, vencer o medo e a insegurança que as dominam? Então, o que eu poderia dizer? Eu acho que você não deve se contentar. Acho que você deve ter ali dentro de você uma certa inquietação. E essa clareza que a gente falou tantas vezes aqui, ela precisa existir, precisa ter um foco, você precisa persistir. Não adianta você querer ir para vários caminhos e não saber necessariamente para onde você está indo. A gente precisa ter essa clareza. Esse é o caminho. Para mim, quando eu defini os meus objetivos, isso foi o passo que eu precisava dar para poder chegar aonde eu quero. Eu não cheguei ainda aonde eu quero, mas assim, eu tenho esse lugar traçado na minha mente, o meu cenário de vida futuro para que eu possa chegar aonde eu desejo, alcançando milhares e milhares de profissionais, alcançando vidas, transformando. Então, o que você pode fazer? Foco. Ter clareza, Bru, eu quero chegar em tal lugar. Karina, para onde você quer ir? Como você se enxerga daqui a 5, 10 anos, 15 anos? As pessoas estão muito preocupadas agora no momento atual, no presente. Mas, assim, o teu futuro é o que você faz hoje. Precisa ter foco, precisa ter persistência, precisa alimentar a tua base de valores. Se é um autocuidado, se é espiritualidade. Se é a tua base familiar, faz isso. Aproveita o teu tempo de forma inteligente, né, para não se perder nesse caminho. Outra coisa, constância. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles merecem a nossa constância, a nossa disciplina para fazer até dar certo. Nenhum consultório, ele começa
estruturado, com a agenda lotada, com tudo pronto, você tendo reconhecimento, você tendo visibilidade, faturamento Não tem X. como. Não começa dessa forma. Começa com um desejo maior, um objetivo claro, direção, e você vai ficar o quê? No foco, na persistência, na constância, trabalhando para fazer até dar certo. Não se limitar, não se conformar com uma mentalidade escassa, limitada. Ah, eu nasci só para isso aqui, pronto. Não é para pensar assim. Bru, mas eu tenho pensamentos assim. Desvia, vai lá para aquele direcionamento que a gente deu aqui. Vai trabalhar a tua mentalidade, vai ler um livro, vai conversar com pessoas assim. Bota num papel com as suas pessoas que você querem acessar. Eu aprendi uma coisa. Quando eu vou pedir alguma coisa a Deus, eu peço a Deus pessoas e oportunidades, porque o ambiente molda e as pessoas elas podem nos colocar em E lugares oportunidades. exatamente inimagináveis. Exatamente. Abre portas. Exatamente. Se você não está no movimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então começa da onde você está, faz o que você precisa fazer, não fica no campo da lamentação, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Não vai. Isso é pura ilusão. E ninguém vai fazer por você aquilo que só você deve fazer. Se você está incomodada, inquieta, insatisfeita no lugar que você está e na vida que você está tendo, isso não é responsabilidade do outro, não. É sua. Exato. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer. Então, assim, constância, foco, determinação, ser resiliente, saber tomar decisões na hora certa. Tem um timing. Disciplina, né, Bruna? Disciplina. Porque tem dia que você não tá afim de fazer aquilo, mas você tem que fazer mesmo assim, mirando no objetivo final. Então, Exatamente. nem todo dia a gente tá com vontade, nem com motivação. Mas a minha inquietação, eu sempre fui muito ligada nessas coisas. Eu trabalho minha mentalidade há muitos anos. Há muitos anos. Eu sei quando eu estou no campo da autossabotagem. Quando eu estou dando um giro de 360 na procrastinação. Opa, peraí. Então, assim, eu quero até deixar aqui uma mensagem que fala assim. Ela é bem conhecida, mas ela é muito forte. Assim, eu acredito muito nisso. Pensamentos conduzem sentimentos. Sentimentos conduzem as ações e as ações conduzem resultados. Tudo começa no poder da mente. Esse celular, esse copo, esse microfone, esse brinco, esse óculos, tudo começou na mente e veio para o campo externo. Então, para que você possa construir a vida dos teus sonhos, você primeiro precisa reproduzi-la mentalmente. Aí você faz o quê? Eu tenho uma clareza de um objetivo maior. O que eu vou fazer? Eu vou destrinchar esse objetivo em metas atingíveis, alcançáveis, no curto, médio e longo prazo. Isso eu tenho para a vida, para a minha vida. Eu era uma menina, quando eu disse assim, daqui a 10 anos eu quero estar assim. Bateu 10 anos, eu estava melhor, porque eu fiz um movimento para chegar àquele lugar. E eu nunca me contentei com o lugar de escassez na qual fui criada, porque eu vim desse lugar. Mas eu não aceito. Eu quero ser próspera, eu quero ser abundante, eu quero ser bem-sucedida, eu quero viver a minha liberdade, eu quero ser uma profissional bem-sucedida, mas de acordo com aquilo que eu acredito, não do que os outros querem me dizer. Mudou toda a sua realidade por causa da mudança de mentalidade que você teve ao longo do tempo. Ela é a base de tudo. Perfeito, perfeito. Então fica aí a lição para vocês, esse podcast, uma verdadeira aula aprofundada sobre como é que você sai de um ponto a outro de evolução com a mudança da sua mentalidade, não é, Bruno? Exatamente. Bora mudar essa mentalidade, bora fazer esse movimento, porque parado não dá para ficar. Com certeza.